Caros amigos, muito boa noite a todos. Pergunto como é que estão me ouvindo, se a imagem está ok e se o áudio está bom. Estou usando um microfone, não é dos melhores, e aí pode ser que alguém não esteja escutando bem. Deixa eu desligar aqui esse outro telefone para não atrapalhar. O telefone fixo tocou, nunca toca esse horário. Tudo bem? Todo mundo me avisa se estão escutando bem o áudio. Tá excelente, Hamilton. Obrigado, Hamilton. Bom, então vamos lá. Meus amigos, é uma alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez. Tenho muita saudade do GEP, do Grupo Espírita Paulo Estevam, aí de Fortaleza. Casa que me acolheu durante muitos anos, nos oferecendo tratamento, muitos amigos e a oportunidade de trabalhar no bem. Tá? Então um grande abraço aí para todos, aí na pessoa do Hamilton, não é, que está representando a casa, o presidente, o Luiz, um abraço aí, o seu Monteiro, o Cícero, toda a turma aí mais antiga, e também o nosso querido Marcelinho também, Marcelinho e Eudenberg, e a Michele, que são também da casa. Bom, nós temos hoje um tema muito difícil, falar sobre... Vou até mostrar aqui os slides para vocês. Perda de pessoas amadas em tempos de pandemia. Então, queremos nos solidarizar inicialmente com todos aqueles que estão sofrendo a partida dos seus entes queridos para o mundo espiritual, que na verdade é retorno, não é? E que a gente possa então trazer alguma palavra de alento, de esperança, o que o Evangelho de Jesus, o que a doutrina espírita pode colaborar com o nosso aprendizado. Então vamos lá. Então na palestra de hoje a gente vai ter as considerações iniciais, recomendar para vocês uma palestra chamada Pandemias na Visão Espírita, né? Ela está no YouTube, no canal que a gente administra, que se chama Nazareno Feitosa, tá bom? É o meu nome. Tem também outra chamada Tragédias Coletivas ou Desencarnes Coletivos, né? Quando muitas pessoas partem de uma só vez. A gente vai falar sobre a morte na visão espírita, traz a mensagem de Sanson, que foi membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e depois que chegou ao mundo espiritual veio contar como é que deveríamos proceder nesses momentos, trazer algumas comunicações dos espíritos, como é que é a passagem, como é que é esse momento que a gente deixa a vida física para entrar na vida verdadeira. No luto, como é que nós devemos nos comportar? Será que a gente pode chorar? Será que a gente não pode? O que é melhor, a cremação ou a inumação? E eu não sei se eu coloquei o slide da cremação, andei cortando aqui uns slides para a palestra não ficar muito longa, mas nos casos de cremação, que o Espiritismo também admite, o Espírito Emmanuel recomenda que se aguarde pelo menos 72 horas, tá? Pelo menos 72 horas antes de proceder à cremação do corpo. Há quem diga que não é tão recomendável, há pessoas que conviveram com Chico que dizem que não, que o melhor mesmo é a inumação, ou seja, o sepultamento tradicional. Aqui em casa eu já falei, eu quero ser inumado, eu sei que eu não sou espírito muito evoluído, então tem muito que aprender ainda, é melhor deixar mais tempo um pouquinho aqui no corpo, se necessário, né? Claro que nunca falta o amparo de Deus para todos nós. Como é que deveremos nos comportar em velórios? Falar um pouquinho sobre o desapego de Jesus, o exemplo de Maria, e terminar com o poema Os Mortos Vivem, tá? Vamos ver o que Jesus nos disse a esse respeito. Tem muitas passagens no Evangelho. E olha que coisa bonita. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar lugar. Depois que me tenha ido, que vos é preparado lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, onde ele estiver, também aí vós estejais, como está em João 14, 1 a 3. O Chico gostava muito desse trecho do Evangelho, quando Jesus nos promete que jamais vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Não é? E também em outro trecho, em Mateus, ele vai dizer, eis que estarei convosco todos os dias, mesmo nesses momentos mais difíceis, sobretudo,
até a consumação dos séculos. Então Jesus está conosco. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz a informação no item 5 do capítulo 2, que a morte não tem mais nada de assustador. Não é mais a porta do nada, mas é da libertação, que abre para o exilado, naquele desterrado, porque a nossa terra verdadeira não é aqui. Nós somos que nem o super-homem, a super-moça, somos extraterrestres, não é? Jesus fala que se vós fosseis deste mundo, o mundo vos amaria, não é? Então, é que a gente não é realmente daqui e a gente certamente vai voltar para a nossa casa, que é só um estágio rápido assim para dar uma turbinada na nossa evolução, para a gente chegar muito melhor no mundo espiritual, tá bom? Vamos ver aqui. A entrada de uma morada de felicidade e de paz. Então, nada de temer a morte. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo, são uma alegria para o espírito que vê chegar o termo, o fim do seu exílio, como está em O Livro dos Espíritos. E olha o que diz o livro Obreiros da Vida Eterna, quando os mentores de André Luiz ensinam que ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os, vitoriosa e bela, à união suprema com a divindade. Quantas consolações, não é? E a gente precisa lembrar que a Terra ainda é um mundo de expiação e provas, como Jesus disse, né? Meu reino ainda não é deste mundo. E o que é expiação? Bom, expiação, segundo o dicionário, é purificação, é depuração, mas também significa cumprimento de pena, como se a gente estivesse num presídio cumprindo uma sentença judicial. Logo, aqui é um templo, é um lar, é uma escola, é um reformatório, é um hospital, mas é também um presídio. Por isso os espíritos dizem que quando alguém retorna ao mundo espiritual, esse ganha um alvará de soltura. E quem ficou aqui ainda na prisão devia ficar feliz e não lamentar aquele ente querido que já não precisa mais sofrer todo tempo aqui na Terra conosco, não é? Então, é uma visão completamente diferente da visão materialista que nós trazemos ainda tão arraigada entre nós, não é? E o que são provas? Provas são exercícios para fixação do aprendizado, são exames, são avaliações, são desafios. A gente está passando por uma prova bem difícil agora, esse período de enfermidade coletiva, né? Um desafio evolutivo muito grande. Mas Jesus já tinha nos advertido. Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele esclarece que a Terra ainda é um mundo diferente, um mundo atrasado, um mundo de expiação e provas. A gente trouxe aqui alguma bibliografia para vocês, tá? Quem quiser depois volta, mas toda a codificação de Allan Kardec, o livro Nosso Lar, Obreiros da Vida Eterna, traz 5 casos de desencarnação em detalhes do ponto de vista espiritual, o livro Boa Nova. A Célia Diniz, uma palestrante, ela tem um livro chamado Vencendo a Dor da Morte, e o Armando Falcone Filho também, esse agora de Juiz de Fora, tem um livro Perda de Pessoas Amadas. Fica aí a dica lá na livraria do GEB, com certeza tem todos esses livros, né? Tem muitos vídeos sobre esse assunto, da própria Célia, do Armando. O Haroldo tem um vídeo muito bonito, Jesus, a mensagem, perda de um filho, não deixe a dor te derrotar. Depois vocês procuram lá também, do Haroldo Dutra Dias. Tem uma palestra nobre, nossa também, mais longa, de 1h20 e pouco de duração, feita lá em Sergipe, dentre outros que vocês podem encontrar. Só que as pessoas me dizem assim, Nazareno, nunca ninguém voltou de lá para dizer como é que é. Será que ninguém nunca voltou de lá? Não, é isso que a gente aprende com o Espiritismo, né? Tem, olha, milhares e milhares e milhares de mensagens daqueles que moravam aqui na Terra e agora estão na moradia espiritual. E todos eles são unânimes, mostrando que a vida prossegue. Mas ninguém vai dizer, não tem não. Fiquem, né, desesperem-se aí, não. Nenhum deles vai dizer isso. Então, primeiro nós queremos nos solidarizar com todas as vítimas, lembrar que Jesus já nos informou no seu sermão profético que teríamos guerras, rumores de terras, terremotos, teríamos pestes, né, que é o que a gente está vivendo agora, as pestes.
mas também nos confortou com o seu Evangelho. Enviou-nos o Consolador prometido para lembrar tudo que ele nos houvera dito, nos ensinar muito mais. E nós somos super-homens, super-moças, somos imortais, indestrutíveis, né? A gente pode voar quando está fora do corpo. A gente não só pode enxergar através das paredes, mas a gente pode atravessar as paredes. Nós somos imortais e nós somos melhores do que o super-homem. Porque para nós não existe a criptonita. Como Jesus pergunta, não está escrito, vós sois deuses? Está lá no Salmo 82, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Não é? Então vamos voltando aqui para os nossos slides. Fazendo aqui uma ginástica aqui para fazer um slide no Instagram. É mais complicadinho. E a gente aprende com o Livro dos Espíritos que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, e que ele é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e soberanamente bom. Não há ninguém mais justo, nem mais bondoso que o nosso Pai Celestial. Então tudo que nos acontece é para o nosso bem. Tudo realmente tem uma razão justa de ser. E a gente aprende no livro Chico Xavier Pede Licença que a gente resgata sempre pelo mínimo o que nós contraímos em uma grande quantidade de débitos diante das leis divinas. Então Deus é tão misericordioso que a gente só resgata ali o mínimo, não é? Não vamos ficar tão estressados com essas coisas, não. Bom, para entender sobre essa questão que a gente está vivendo agora, dessas pestes, que são um dos tipos dos flagelos destruidores, eu convidar vocês todos para ler o Livro dos Espíritos, especialmente as questões 737 a 741. Nessas 5 perguntas, tem um A e tem um B, tem um pouquinho mais, mas 5 perguntas você vai entender tudo o que está acontecendo e vai ver como isso é bom para a gente. Quem não tiver o livro tem para download no site da FEB, na internet você procura o Livro dos Espíritos, tá? E aí apenas algumas perguntas, porque a gente não vai ter tempo de aprofundar nesse assunto, tem que assistir aquela palestra. Na 737, Kardec pergunta qual o objetivo, e a resposta é fazer-nos progredir mais depressa. Isso aqui é só um resumo, tá? Eles falam que esses flagelos são necessários para uma rápida melhoria geral. Avançamos em alguns anos, o que teria levado muitos séculos. Já na 738b, Kardec comenta que a única diferença, né, do flagelo é que morrem vários ao mesmo tempo, como a gente está vendo agora. Porque todos morreremos um dia, não sei se vocês estão sabendo, mas né, todos nós voltaremos para casa, graças a Deus. Fala também que a nossa negligência pode agravar os flagelos e nossa inteligência pode prevenir só uma parte deles, pois há flagelos que estão nos desígnios da providência. Então, uma doença como essa que a gente está vendo assolando todo o planeta, certamente não é previdência nossa, é por culpa não. Tem realmente aí um propósito, Deus está permitindo que isso aconteça, porque sabe que dali vai nascer um bem maior, tá? Então tá aí 737 a 741. Leia uma codificação toda, né? Aproveita esse período agora de distanciamento social. Aí em Fortaleza, eu acho que ainda está, não é? Aqui em Brasília também, mas agora até parou um pouquinho, mas certamente vai voltar. A situação ainda está difícil, ainda, não é? Para os hospitais e para muitas pessoas. Então a gente lembrar que a doutrina espírita ensina que existe uma escolha das provas, né? As provas físicas. Kardec pergunta nas questões 258 seguintes se os espíritos, antes de reencarnarem aqui na Terra, se eles anteveem o principal tipo, gênero de provas que experimentarão aqui na Terra. E os espíritos dizem que sim. E nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Ou seja, antes da gente renascer, cercados pelos nossos mentores, nossos orientadores espirituais, e Luciano Nazareno, vai ser bom você passar por essa prova, por essa expiação. Olha, você vai chegar aqui muito melhor no mundo espiritual depois de você quitar esses débitos, ressarcir essas contas, não é? E de evoluir através dos desafios evolutivos que vai enfrentar aí na Terra. Você topa? Topa. Pode mandar, como eu tive uma depressão muito grande, uma quebra financeira muito difícil, né? Foi bom porque a gente voltou para Fortaleza, onde todo mundo se recuperou, e hoje, quando a gente olha para trás, parece que foi apenas um pesadelo, apenas um sonho. Eu nem me lembro desse período tão difícil da minha vida, né, que eu quase tirei a minha vida, só não tirei porque eu conheci a doutrina espírita. Então, devo a Allan Kardec a minha vida, e hoje também celebramos o aniversário de Chico Xavier, não é? O aniversário de desencarnação de Allan Kardec, dia 31 de março, e dia 2 de abril, o nascimento dessa outra grande estrela, Francisco Cândido Xavier, tá bom?
Então, a gente lembra que o Cristo também nos falou que até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados, não tem mais, pois valeis mais do que muitos pássaros. Ó, homens de pouca fé. No meu caso está até mais fácil de contar, né? Tem pouquinho. E olha que pergunta importante, a 853 e a 854, tá? Olha lá. Na resposta, a gente vai aprender o seguinte, que fatal, no verdadeiro sentido do termo, só o instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, não podeis livrar-vos dele. Então, quando chegar a nossa hora, não tem como livrar. Pode fazer de tudo, todos os tipos de tratamento, os melhores médicos, os melhores hospitais. Se é a nossa hora, a gente vai retornar ao mundo espiritual. E aí na 853A, que Kardec pergunta, assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, mesmo esse aí tão difícil, não morreremos se a hora da morte ainda não chegou? Não, não perecerás, não morrerás. E tem disso milhares de exemplos, né? Realmente, tem gente que leva 6 tiros e não desencarna. Quando, porém, chegar a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Então existe uma programação do nosso momento de desencarnar. Deus sabe com antecedência qual o gênero de morte que te levará da terra. E muitas vezes teu espírito também o sabe, já que isso lhe foi revelado ao fazer a escolha desta ou daquela existência. Olha, então muitos de nós já sabíamos que ia desencarnar, por exemplo, nesse período, com esse tipo de enfermidade, semelhante a ela. Não é? E por ser a fatal hora da morte, 854, serão inúteis as precauções que tomemos para evitá-la, quer dizer que não é para usar máscara, para tomar nenhum cuidado, distanciamento social, medidas de higiene. Qual é a resposta dos espíritos? Claro que não, é pessoal? Não. Pois as precauções que tomais vos são sugeridas com o fim de evitardes a morte que vos ameaça. São dos meios empregados para que ela não ocorra. Então, excetuando-se, pessoal, o caso de suicídio, e de não seguirmos as precauções que nos são sugeridas, só morreremos no período programado. Tá? Então ninguém morre de véspera. Claro que o quê? Todos aqueles que tiraram a sua vida são amparados e terão novas chances. Mas aqueles que tiram suas vidas atrasam sua evolução, distanciando-se dos seus. Fazem sofrer muito seus familiares e amigos. Colhem sofrimentos evitáveis, né? Não precisava passar por isso. E irão repetir as mesmas provas das quais tentaram fugir através do suicídio. Então viver ainda é a melhor solução. Então, se você está pensando em tirar sua vida por causa de uma quebra financeira, do desemprego, da dificuldade, você quer passar por isso de novo? Pela perda de um ente querido, você tem certeza que você quer sofrer isso novamente? Pela uma doença grave que você traz, não é? Por uma enfermidade terminal, por uma deficiência física ou mental, você tem certeza que quer passar por isso de novo? Não, então vamos lá. Vamos liquidar nossos débitos logo para a gente chegar no mundo espiritual como vencedores, né? E termos o prêmio dessa vitória, não realmente como fugitivos. Tá? E tem uma mensagem que vale a pena até colocar um cartaz dessa no nosso quarto. Tá? Chico estava sofrendo muito e Emmanuel trouxe um recado de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, para o Chico. E olha o que ela disse: tudo passa, isso também passará. Ele pegou aquele cartaz, escreveu um cartaz com letras grandes, pregou no quarto assim, toda vez que ele acordava, lembrava dos problemas, olhava para o cartaz: tudo passa, isso também passará. Ele se enchia de coragem, e o tempo foi passando, e os problemas foram passando. E de fato tudo passa, isso também vai passar. As vacinas já estão aí, nós já estamos, muita gente já se vacinando, vamos certamente conseguir aumentar ainda mais o ritmo de vacinação e vamos continuar tomando todos os cuidados que a gente deve tomar. E a gente aprende com o Chico que o mal, na verdade, é um bem, que só mais tarde enxergaremos isso. Né? O Samuel, que nos inspira, ele vai dizer que os flagelos são como um curso supletivo, como um intensivo, que a gente faz ali em 1 ano, 8 anos de primeiro grau. Então vale a pena, é mais puxado, é bem puxado o supletivo, mas vale a pena. É como se fosse aquele cursinho que a gente faz ali, a revisão de todo o período que a gente tinha para fazer o Enem, o vestibular. Né? Eles proporcionam um grande salto evolutivo. Se a gente descobrir o que eles estão nos ensinando, a gente vai aprender muito mais rápido. O Divaldo acredita, pessoal, que essa peste evitou uma grande guerra. Uma guerra é muito pior, não é? Destrói tudo, destrói as casas, os hospitais, enfim, não tem água, não tem comida, não tem, viuvez, orfandade, mutilação. Você não tem mais pátria, você vai se encontrar um campo de refugiado, graças a Deus, e a recuperação é muitíssimo lenta, são décadas para se recuperar. Agora não, terminou.
a gente já vai, não é? Mesmo antes de terminar, já reabre a economia, a coisa já vai recuperando rápido, né? Como a gente tem visto aí na primeira onda. E já tivemos outras muito mais graves, como a peste bubônica, a varíola, a gripe espanhola, mataram muito mais do que agora esse período. As guerras, né, terríveis, bombas atômicas, muitas fomes que a gente enfrentou. E a nossa recuperação será mais rápida. Temos como prevenir também, não é? Então, quase sempre a gente consegue prevenir aí com as medidas de higiene, com distanciamento social, fortalecer a imunidade, emagrecer, né? Eu estou de dieta, porque eu engordei nessa pandemia. Eu estou de dieta para poder melhorar a imunidade. Leva sobretudo os que já viveram mais, os idosos, não é? Não, nada contra os idosos, mas assim, eles já viveram mais, já não precisam mais sofrer tanto tempo aqui na Terra, né? Aqueles outros que estão doentinhos também, às vezes com quimioterapia, às vezes já em dificuldades, não é? Então assim, que já não precisam mais sofrer tanto tempo na Terra, já merecem um alvará de soltura quando a gente ainda não está merecendo. E esse tipo de morte, né, se a pessoa conseguir ficar ser entubado, me parece mais leve do que as várias mortes que infligimos aos nossos irmãos em outras vidas, né? A gente crucificou, a gente empalou, a gente queimou vivo, a gente torturou, a gente fez tanta coisa ruim, meus irmãos, não é? E você está ali inconsciente, você está sedado, você nem sente, não é? Pena que a família não está perto, mas tantas vezes a gente também separou famílias, tudo. Quanto sofrimento a gente já causou, não é? Então, não é bom, não é de maneira alguma, mas também podia ser pior, não é? Se fosse para a gente colher 100% do que a gente semeou, certamente seria pior. E será que a nossa casa é uma prisão ou um templo de iluminação? Vamos fazer isolamento ou recolhimento espiritual, não é? E olha lá, então vamos falar um pouquinho das perdas. É a perda temporária da presença física, a gente não perde o ente querido, apenas a presença temporária deles, não é? Eles apenas mudam de dimensão, porque eles podem estar ao nosso redor, eles estão mais livres agora até para nos visitar. Foram libertados da prisão. Claro que a gente fica também com a síndrome do ninho vazio, não é? Claro que a gente fica. E Kardec ensina o ponto de vista para a gente colocar sempre do ponto de vista espiritual, que nós somos espíritos imortais, se colocar naquela posição mais alta, que aí tudo que ali está no terra-terra dos nossos problemas fica menor, fica mais fácil da gente enfrentar, não é? E será o medo da morte? Por que a gente tem tanto medo da morte? É uma cultura que a gente tem desse medo da morte, do sofrimento, não é? Muitas vezes foi nos ensinado que existiam penas eternas, só que lá em grego, como está o evangelho em grego, está escrito aionios. Aionios não é só eterno, é também indeterminado. Então as penas são indeterminadas, o sofrimento cessará quando o arrependimento chegar. Não é? A gente sabe disso. Deus não vai deixar seus filhinhos sofrendo eternamente. Isso é um absurdo, com todo respeito a todas as outras religiões que pensam diferente. Mortes anteriores em vidas passadas, a gente já teve outras mortes, às vezes não foi tão leve, foi um pouquinho traumática, né? A gente tem aquele receio. Os espíritos, né? A gente quando morre vira assombração. Não deveria, tem gente que morre de medo de ver espíritos, né? Não deveria, porque são gente como nós. Os filmes sobre espíritos, já viram? É tudo filme de terror. Não é? Com a exceção dos filmes espíritas aí, são todos filmes de terror. Então aí vamos ler o livro Nosso Lar, que nos esclarece como é que é também, para a gente ficar muito mais tranquilo, ver as várias espécies de colônias que nos aguardam. E olha o que Jesus vai dizer, como está no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados, que significa felizes, né? Os que choram. Olha, felizes os que choram, pois que serão consolados. Ditosos, ou seja, felizes sois vós, que agora chorais, porque rireis. Ai de vós, agora rides, porque gemereis e chorareis. Estão mostrando que mesmo quem está feliz agora vai experimentar sofrimento. E aqueles que estão experimentando sofrimento estão quitando seus débitos, vão chegar muito melhor no mundo espiritual, certamente. Tá? Então, sobre quando é morte prematura, quando é criancinha, normalmente, filhinho, que é a maior dor do ser humano, é a perda de um filho, sobretudo para as mães. Vamos ver aqui uma mensagem que vale a pena a gente ler na íntegra, que é a mensagem de Samson, que a gente falou para vocês. Tá? Ele é considerado um espírito feliz, um espírito mais evoluído. No item 21 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos,
costumar dizer: Deus não é justo, pois sacrificam o que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-o da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal. A sábia previdência onde pensais divisar, enxergar, assegue a fatalidade do destino. Porque há vez de avaliar a justiça divina pela vossa justiça. Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, seja o que for que aconteça, todos têm a sua razão de ser. Se percursasseis, investigasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraria sempre a razão divina, a razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível, olha lá, é preferível, numa encarnação de 20 anos, a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embraqueçam os cabelos dos pais, né? Às vezes o filho envereda pela dependência química que provoca tanto sofrimento na família, não é? Então, às vezes, é pior do que realmente se tivesse desencarnado, né? Sem passar por aquela dificuldade. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício. É o que, Nazareno? Um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. O mundo tem muitas seduções, muitas tentações. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe, tão cheia de esperanças. Mas de que esperanças falais? Das terras, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, a vosso parecer, tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, quer dizer, desprezais então das esperanças da vida futura, ao ponto de preferires as da vida efêmera que arrastais na terra? Suponde-se então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos, alegrai-vos, quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Vale de misérias, olha lá. No livro Céu e Inferno, compara a terra a espécie de purgatório. Está saindo do purgatório, que maravilha. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo, do corpo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós, sim, estão muito perto, como as mães da gente também, os paizinhos também. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta, os enche de alegria. Mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir, o futuro, que o soberano Senhor prometeu. Então, mensagem bonita. E eu tive uma pneumonia dupla com o princípio de infecção generalizada, né? Só que o pessoal estava tão tranquilo lá no hospital, até foi um padre conversar comigo, né? Acho que ele estava lá para consolar as pessoas, certamente um capelão, e ele me viu tão bem, tão sereno, e ele perguntou, eu disse, não, padre, é porque eu acho que eu não estou merecendo desencarnar, não, tem que estar merecendo, não é? Se fosse um homem de bem, teria morrido, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá,
Olha lá no capítulo 5, item 22. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costuma dizer, se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizei uma verdade, pois com efeito, muita miúde, ou seja, muitas vezes, sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente prova mais longa do que a um bom que, por prêmio do seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua provação. É um prêmio à vida curta. Olha que coisa curiosa. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Né? Essa mensagem continua de Fenelon lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E será que viver muito é melhor? Vimos agora que não é um prêmio desencarnar antes. Jesus, Francisco de Assis, Eurípides Barçanufo, na gripe espanhola, com apenas 38 anos retorna ao mundo espiritual. Poderemos ter várias doenças, dar trabalho, a maior possibilidade de falir nas provas. O Emmanuel diz que nós só não erramos mais por falta de oportunidade, que se deixar a gente apronta. E a Célia diz que existe uma dor maior do que a perda de um ser amado, que é quando ela esclarece, que é quando a gente não sabe nem o paradeiro de um filho, muitas vezes vitimado pela dependência química, né? A gente está com receio dele ser vítima do tráfico, etc. Então, há dores maiores, inclusive, também. Agora, o homem que neste mundo foi feliz, lamenta a felicidade que perdeu deixando a Terra, Kardec pergunta na questão 313 de O Livro dos Espíritos. Só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos, de prazeres condizentes com a natureza impura qual a deles. Gozos que lhes acarretam, provocam expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível, aos prazeres efêmeros da terra, pessoal. Olha o que é que a gente está perdendo, né, na verdade, lá no mundo espiritual. Então, desencarne não é punição, é uma vara de sutura, irá nos proteger dos perigos do mundo. É uma mudança, não é mudança de endereço propriamente, é mudança de dimensão, porque eles podem nos visitar, não é? E dormir é um treino para a morte. Toda noite a gente dorme, sai do corpo e nem fica tão apavorado, não é? Pelo contrário, eu acho bom dormir, eu gosto muito de dormir. E a gente pode ter concessão de moratórias, como está lá no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, a gente vê que uma senhora, que aliás era até protestante, ela já velhinha, já no momento já dela desencarnar, um netinho que vê que a sua mãe, que é filha dela, está grávida e que aquela dor da separação poderia provocar um abalo, prejudicando a gravidez daquele bebezinho que ia nascer, aquela criança ora com muita fé e com muita sinceridade. E por mérito da criança, por mérito da vozinha evangélica, ela ganha mais tempo aqui na Terra para que a gestação acontecesse, visse seu netinho nascer, porque era uma pessoa importante na missão daquele netinho. Né? Parece que era uma menina, não tenho certeza agora, tá? Vamos em frente. Vejam lá no livro Obreiros da Vida Eterna. Então, como é que é a passagem? Tem vários livros, toda a codificação fala, o Obreiros da Vida Eterna narra muito, muito bem, mas a doutora Marlene Nobre também tem 2 livros, Nossa Vida no Além e A Vida Triunfa, com a pesquisa nas centenas de psicografias de Chico Xavier. Na época ela fez lá. Olha o que é que ela vai relatar nas pesquisas. Praticamente todos dormiram, a pessoa adormece na hora de desencarnar, não sente dor. E todos foram acolhidos por entes queridos. Todos aqueles que foram lá, que pelas psicografias, todos foram acolhidos. Mesmo aquele mais atrapalhadinho, aqueles menos evoluídos. Esses são muitas vezes aqueles que carecem de mais auxílio. Né? A gente aprende no livro de Ivone Pereira, Memórias de um S, eu vou evitar a palavra, tá? Mas você sabe, Memórias de um S, né? Aquele livro famoso dela, é daqueles que tiram sua vida, que os espíritos mais evoluídos dão suporte àqueles mais atrasados, mais difíceis, né? Mais endurecidos, mais atrapalhadinhos. Eles recebem tanto consolo. E aí o Chico, claro, que esclarece, pessoal, que ainda sabendo que a morte vem de Deus, quando nós não a provocarmos, não podemos, por enquanto, na Terra, receber a morte com alegria, porque ninguém recebe um adeus com felicidade. Mas podemos receber a separação com fé em Deus, entendendo que um dia nos encontraremos todos numa vida maior, e essa esperança deve aquecer-nos o coração. Então é natural a gente ficar triste, não é, pessoal? Então como é que a gente deve proceder? Chorar a saudade, sim, viver o luto, mas sem revolta, sem rebeldia, não é? Porque o espírito desencarnado é mais impressionável, diz a questão 965. Então ele percebe
com mais força os nossos pensamentos, as nossas emoções. Não é? André Luiz fala das dificuldades do reencontro espiritual no sonho, não é? Como sendo uma emoção perturbadora. Tem um livro que é uma mãezinha, ela quer muito ver o filhinho que havia desencarnado, ela sonha com ele, vê o filhinho, encontra com ele, mas aquela saudade ia ser tão dura para ela, se ela lembrasse do sonho, que os espíritos têm que apagar com passes da sua memória, para que ela não lembre quando acordar. Às vezes tão ali apegada ainda está o filhinho, né? O amor das mães, uma coisa impressionante, né? E a minha mãe também tem uma história curiosa. Ela era católica, hoje ela é evangélica, mas ela me conta, e eu sei que foi verdade, né? Na época eu era até ateu, mas eu acreditei, apesar que quando a gente é ateu entra por aqui e sai por aqui, né? Não se viu para me transformar. Ela me contou que quando a mãezinha dela desencarnou, ela sofreu muito, e eu acompanhei, né? Eu já devia ter uns 10, 12 anos de idade, e minha mãe chorou muito, né? Minha família toda, mas minha avó era tão boa. Por que logo ela, tanta gente ruim para morrer, não é? Porque logo minha mãe ficou assim desolada, ficou revoltada, ficou rebelde com Deus, não ficou aceitando a desencarnação da sua mãezinha. E aí um dia nós estávamos lá no sítio, até em Paracuru, aí pertinho de Fortaleza, né? Chega de 100 quilômetros. A gente estava lá no sítio e ela, a minha tia e a secretária registraram a passagem da minha avó naquela noite. E minha avó apareceu para ela e disse: Glaucineide, minha filha, né? Ela percebeu, ela não falou, mas ela percebeu telepaticamente. Minha filha, o que você está fazendo está me prejudicando. Pare com isso, minha filha, aceite a vontade do Pai. Aí naquela hora ela se conformou, e a partir dali ela parou de atrapalhar a minha vozinha, né, que estava no mundo espiritual e estava sofrendo, vendo a filhinha tão sofrida também. Então será que a gente pode chorar? Olha lá, Chico Xavier no Pinga Fogo, que tem um livro do Saulo Gomes, né, que inclusive já teve o seu prêmio, já retornou para o mundo espiritual. A gente tem a informação. Quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus pelos benefícios que recebemos, quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança, nossos amigos desencarnados dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem, porque essas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas quando as nossas lágrimas traduzem revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos, que nós não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados, tanto quanto prejudicam os encarnados também, aqueles que choram também, não é? Então vamos ter esse cuidado, né? Então vamos fazer, como é que a gente pode proceder? Fazer o culto do Evangelho lá, tão importante, a gente aprende aí no JEP, não é? O TE é o verdadeiro culto do Evangelho lá, sendo dentro da casa espírita, com cego magnetizada, com recurso da desobsessão, quando necessário, não é? Eu adorava, eu fui ser monitor de TE também, além de monitor de EJA, eu adorava. Não é? Quando eu terminei, me deram alta lá do TE, do atendimento espiritual, eu não queria sair, eu disse, não, eu quero ficar. E acabaram me aproveitando lá depois para eu ser monitor, e eu fiquei muito feliz de poder estar lá colaborando. Como é bom estudar o Evangelho, né? Então, o culto do Evangelho lá, a gente tem essa alegria na nossa casa, uma vez por semana, um horário, um horáriozinho já definido, tá? O estudo da doutrina espírita, né, para fortalecer a nossa fé, nos confortar. E será que a gente deve doar as coisas logo? O Luiz Sérgio, não é, o espírito, ele recomenda que a gente não dê de imediato, não. Depois, claro, todos devemos nos desfazer delas, mas não dever doar tudo logo, porque às vezes a pessoa ainda está um pouco apegada às questões terrestres, e é melhor fazer isso depois de algum tempo, de algumas semanas, alguns meses, tá certo? É a informação dele que vale a pena a gente considerar. E a Célia Diniz também recebeu um conselho do Chico quando ela perdeu 2 filhos, foi muito difícil. Inclusive tem aquele filme da Estação da Luz, né, As Mães de Chico Xavier, aquela história real, baseada na história da Célia Diniz. Ela diz que quando ela estava lá sofrendo, o Chico disse a ela: minha filha, não transforme a sua casa num templo de dor. Num templo de dor. Então vamos guardar as coisas que nos lembram aquele ente querido. Guarda lá, não precisa jogar fora as fotografias, os álbuns, guarda lá, deixa lá guardadinho, tá? Salva lá no computador, no celular, as fotos para ficar guardado, mas não para você ficar olhando o tempo inteiro. Porque você chega em casa, vê a foto, você vai lembrar, aí imediatamente você não estava nem pensando, você vai estar sofrendo.
tá? Então, para o nosso bem, vamos também evitar criar um templo de dor na nossa casa. Cultivar boas lembranças, os momentos felizes e evitar recordar o sofrimento, né? A cremação, nós já falamos aqui, eu até tinha esquecido, mas aguardar ao menos 72 horas, diz o Espírito Emmanuel. E perguntar como é que ele gostaria, aquele ente querido, que você estivesse chorando ou feliz, tocando sua vida, seguindo em frente. Perdoar-se, né? Evitar os arrependimentos mórbidos e a culpa paralisante. Jesus fala que o trabalhador que pega na charrua, no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. E não abandonar o cônjuge, os demais filhos. Tem gente que quando perde um filhinho, aí abandona o resto da família, os outros filhos ficam ao desalento. Que a pessoa cai numa depressão tão profunda, a gente sabe da dor muito grande. Mas aquilo está prejudicando o restante da família também. Então não se abandone, não abandone o esposo também precisa de carinho, não é? Os filhos, tá certo? Os entes queridos, vamos tocar a nossa vida, não é? Porque aquele que foi está precisando se desapegar daqui da terra. Quanto mais a gente ficar chamando, pensando nele, ele está precisando começar uma vida nova lá, chegou na colônia maravilhosa, reencontrou a família espiritual, e a gente fica querendo chamar ele aqui para o purgatório de novo, para o presídio, não, deixa ele curtir esse momento muito melhor que ele está vivendo agora, não é? Vamos pensar nisso, tá certo? Amo abandonar a si mesmo, a gente tem que amar o próximo como a gente ama a si mesmo, agradecer pela presença dele aqui na Terra. Ele estará ao nosso lado e nos reencontraremos. E vamos celebrar a vida a cada momento, agradecer cada dia que a gente está sobrevivendo nesse período, né? Agradecer pela saúde, orar por todos aqueles que estão sofrendo, pelos nossos dirigentes, né? E dizer agora o quanto ama e viver plenamente. Dizer agora, vamos hoje mandar um zap para o nosso paizinho, grava uma mensagem de áudio, um vídeo. Hoje está todo mundo internetado, né? Manda, avisa disso que você ama muito. Como é bom a gente poder dizer que ama as pessoas. Olha, o pai às vezes é durão, mas eles adoram. Eles são todos derretidos por dentro, tá? Eles adoram escutar que ama. Quando a minha filhinha Lívia fala que me ama, eu fico todo derretido também. Não é? Então é bom, vamos fazer isso, né? Vamos lembrar e declarar o nosso amor e vida para os nossos entes queridos antes que eles retornem para um mundo melhor. Ocupar-se no bem, com as leituras, com os estudos, com a prática do bem, não é? E treinar para o nosso retorno à verdadeira vida e preparar a família também para esse momento. Lá no livro Obreiros da Vida Eterna, fala que tem lá o Dimas, ele era passista, ele era espírita, mas ele não orientou direitinho a família. A mulher estava atrapalhando a desencarnação dele, ele já estava pronto para partir, os espíritos querendo realmente levá-lo, e ela prendendo através com as teias, através de uma emoção, de choro muito grande, do apego. E o que é que eles têm que fazer? A chamada melhora da morte. Dão uma melhorada no Dimas, ele recupera, a mulher fica tranquila, descansa, vai descansar em casa, aí eles finalmente podem levar com todo carinho o Dimas para o mundo espiritual. Então a gente se preparar e preparar a nossa família também para esse momento. Como é que se prepara? Estudando a doutrina espírita, né? É uma prova difícil para os que ficaram, mas uma grande oportunidade também de despertar de crescimento espiritual. Quando a gente vai conhecer a doutrina espírita, depois da perda de um ente querido, né? Transformando a sua vida também numa vida melhor. E as pessoas dizem que o Chico comentava que a prece de uma mãe arromba as portas do céu. A prece de uma mãe arromba as portas do céu. Eu não encontrei exatamente essa frase, mas eu encontrei no Lições de Sabedoria, não só da mãe, a avó, olha lá. Minha irmã, a prece de uma avó por um neto necessitado arromba as portas do céu. Vamos orar. Então as avós também têm esse privilégio. Olha lá, não são só mãezinhas, não. No budismo a gente aprende que as principais causas para o sofrimento humano são o apego àquilo que é transitório. Os corpos dos nossos entes queridos são transitórios, não é? E a ignorância, que é o desconhecimento das verdades espirituais. Então vamos exercitar o desapego, não é? E olha quantas evidências a gente tem da vida espiritual, né? Hoje em dia eu acho que tem que ter muita fé para acreditar no simples acaso que uma explosão, um tal de Big Bang, que também não diz o que é que tinha antes desse Big Bang, né? Ninguém sabe o que é que tinha antes desse Big Bang, por que esse negócio explodiu, quem foi que acendeu esse fogo, né? Brincando aqui. Mas, e aí as pessoas acham que por conta daquela explosão, é mesmo você explodir uma tipografia, uma gráfica, e dali sai uma livraria, uma biblioteca inteira de dezenas de milhares de livros, tudo organizadinho, com as letrinhas, tudo bonitinho, daquelas letras da gráfica que estouraram dos linotipos lá.
Não, não é? O acaso não justifica a vida, não justifica toda essa vida inteligente que nós temos, né? Todos os povos e religiões acreditam, né? Acreditaram. A comunicabilidade dos espíritos em todas as religiões. Pessoal, livros psicografados do Chico, o último número que eu tinha visto aí, 525 livros. Olha como é que um homem de vários estilos completamente diferentes, né? Quando a minha fé não está muito boa, aí eu vou ler a biografia de Chico, tem muitas, né? Eu gosto muito do Michael Ponsardin, um francês, Chico Xavier, O Homem e o Médium, tá? Da editora do Conselho Espírita Internacional. Ele reúne os melhores casos de Chico Xavier, além de lindos casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama, entre muitos outros, né? Materializações dos espíritos, como a da Peixotinho, da Florence Cook, da Eusapia Paladino, etc. Né? A gente tem muitos exemplos disso. A terapia de regressão a vidas passadas, lembranças espontâneas com marcas de nascença, não só a criança lembrando, mas trazendo marcas no corpo, né? Doenças físicas, pesquisas com os campos da vida, né? Que seria o perispírito, a transcomunicação instrumental, a experiência de quase morte, diversas pesquisas científicas. Né? Olha aí sobre experiência de quase morte, quanta coisa tem. E olha lá, no caso de suicídio, quem tentou e não conseguiu tirar sua vida, são unânimes, dizendo que não encontraram os entes amados e estavam encontrados numa região de sofrimento. Né? Então, assim, sofrimentos, como a gente disse, que a gente não precisava passar, né? Desnecessários. Tem muitos pesquisadores, a gente não vai poder ler todos aqui por causa do tempo, tá? De reencarnação, o Jim Tucker continuando o trabalho do Ian Stevens, Ramendranath Banerjee, o Hernani Guimarães Andrade aqui no Brasil, não é? Regressão de memória, olha quanta gente boa aí, milhares de regressões feitas aí em toda parte do planeta, os fenômenos paranormais, aparições de comunicação de espíritos, né? O Museu das Almas do Purgatório que tem lá no Vaticano, que é fechado à visitação, mas o Clóvis Nunes e o Guilherme Velho tiveram lá, bateram foto, filmaram. Fenômeno de poltergeist, profecia sobre o futuro, projeção lúcida da mente, sincronicidade estudada por Jung, sonhos extremamente vívidos, diferentes, não é? Realmente muitos são encontros espirituais. As cartas psicografadas que foram pesquisadas, não é? A mediunidade extraordinária de Chico Xavier, tratamento de obsessão com resultados muito bons. Eu fiz a desobsessão lá na Federação do Ceará, não é? Inclusive o seu Monteiro era o vice-presidente, com grande melhoria da minha depressão, não é? Tratamentos, cirurgias espirituais sem anestesia, sem asepsia e com muitas curas. A física quântica revelando também outras realidades, né? E uma coisa curiosa, a incredulidade dos pré-espíritas, de quem não era espírita. A grande maioria dos espíritas não nasceu em famílias espíritas, muitos até foram ateus, como eu, fui 12 anos ateu. Muitos são das áreas da ciência, médicos, intelectuais, juristas, engenheiros. Inclusive o censo diz que a religião, entre aspas, né, com mais anos de escolaridade, doutorados, mestrados, é a doutrina espírita. Será que esse povo tudo é maluco, não é? Será que esse horror de espírito, tanta gente boa, será que esse povo é tudo perturbado para acreditar nessa doutrina? Não, é porque a gente vê, a gente aprende, a gente estuda, a gente pratica o intercâmbio com o mundo espiritual. Eu fui dialogador, fui doutrinador aí no JEP vários anos, né? Foi um período muito bom também, de grande aprendizado, ajudando aí na desobsessão de muitos irmãos. A importância do estudo, conhecimento e do autoconhecimento, né? Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E qual a missão do Espiritismo? Será que a missão do Espiritismo é curar corpos perecíveis, né? Que acontecem curas em todas as religiões? Será que a missão do Espiritismo é trazer mensagens dos entes queridos? Vamos ver aqui que o objetivo realmente da doutrina espírita não são esses. Pode até acontecer tudo isso. Lá no Livro dos Médiuns, no item 313, a gente aprende, não é, que o objetivo, o fim da doutrina espírita é o melhoramento moral da humanidade. Se vos não afastardes desse objetivo, jamais sereis enganados. Olha que coisa! O melhoramento moral da humanidade. Essa é a missão do Espiritismo. O resto é detalhe. Pode haver comunicações de entes queridos, podem, mas precisa de médiuns muito maravilhosos, como foi Chico Xavier, né? São muito raros esses médiuns assim, tão bons. Aí pertinho de Fortaleza, a gente tem o Newton Souza, que foi pesquisado pelo Guilherme Velho, que é pesquisador, pelo Clóvis Nunes também. Tem laudos de psicografia, né? Com o perito confirmando que a assinatura está igualzinho. Um amigo muito querido. Tem o Orlando de Noronha também, lá no Paraná. Tem outros aí, o Guilherme Velho, que conhece vários médiuns aí maravilhosos. São muito poucos, né? É muito raro.
A gente pode se comunicar pelos sons, pelas preces, pelo pensamento, pelo sentimento. E o Chico dizia que o telefone só toca de lá para cá, então depende dos espíritos realmente poderem e quererem e terem permissão também para isso. E a gente está com merecimento também para isso, né? É uma idade extremamente rara. A gente tem que lembrar da necessidade do afastamento, do desapego. Devemos orar pelos médiuns. Os médiuns na Terra são todos falíveis, né? O próprio Chico também foi enganado certa vez. E ele perguntou, Emmanuel, por que você deixou que espíritos maus me enganassem? Ele disse, para que você sabe que não é infalível e mantenha sempre a humildade. Está lá no livro dos médiuns. Médium perfeito aqui na Terra. Não tem, poderíamos dizer no máximo, bom médium. E isso já é muito, porque são muito raros, né? E ao mesmo tempo a gente aprende cuidado com os falsos médiums, pessoal. Tem muitos chamados médiums hoje em dia, médium de rede social, a gente vai ver a carta que ele psicografou. Todos os dados tem lá na rede social. Normalmente não traz informações de desencarnados, traz de encarnados só, dos amigos ali que postaram. E aí impressiona, mas quando você vai verificar, você consegue montar a carta todinha na rede social. Então muito cuidado, tem mais de um fazendo isso no Brasil. Inclusive alguns investigados pela polícia, como a gente viu na matéria que saiu numa TV grande há alguns meses, um pouquinho mais de um ano talvez, tá? E lembrar, deixar o morto, cuidar de enterrar os seus mortos. Ou seja, Jesus fala que os espíritos amigos cuidarão daqueles que faleceram. Aquele que não me amar mais do que a seu pai, do que a sua mãe, do que a seu filho, do que a sua filha, não é digno de mim. Então a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, né? E amar a Jesus também, né? A gente lembra como a si mesmo, a gente também tem que se querer bem. O exemplo de Maria, com tanta renúncia, né? Sofreu tanto com a morte injusta de Jesus, né? Sofrida, crucificada no meio de 2 ladrões, uma grande vergonha. Como é que aquele homem tão bom, que só fez o bem, poderia, né, ser martirizado, torturado e julgado e ser crucificado? Agora a gente está chegando na época da Páscoa, não é? Já estamos hoje na sexta-feira da Paixão. Vamos lembrar do sofrimento de Jesus, mas não só do sofrimento, da sua vitória sobre a morte, não é? Porque ele ressuscitou, ele venceu a morte, mostrando que a morte não existe. Ele veio novamente aparecer para os seus discípulos que não acreditavam, não tinham tanta fé. E depois disso, aqueles homens frágeis, aqueles homens temerosos, saíram a pregar pelo mundo inteiro, dando suas vidas. Muitos foram crucificados, machucados, decapitados, porque compreenderam e viram e sentiram que realmente a morte não existe. Como a mensagem de Jesus é poderosa quando a gente se fortalece na fé. Então, vamos lembrar do Mestre. Teve também uma desencarnação da Ana, que o Divaldo pôde ver, ele viu sua mãe saindo do corpo, momento muito emocionante para ele. Está narrado no filme, assistam o filme maravilhoso, excelente período agora, está todo mundo desesperado. Vamos assistir filmes bons. O filme do Divaldo, Mensageiro da Paz, da Estação da Luz, né? Que filme fantástico! O melhor filme que eu já vi na vida, não é só filme espírita, não. O melhor filme espírita que eu já vi, o melhor filme da vida também. Tem mensagem, você chora, você ri. E tem a desencarnação da Ana, que o Divaldo conta em suas palestras. Ele vai dizer que viu a sair do corpo, não é? E ela agradecendo pelo corpo, lembrando de Francisco de Assis, aquela coisa emocionante. Joana de Ângeles Ampara. Vem também o Chico, o marido dela, já que já estava no mundo espiritual. E aí ela se volta para ele e vai dizer: meu filho, perdoe meu filho por eu ter sido tão ignorante e não ter sido uma melhor mãe para você. Ele vai dizer: minha mãe, você me deu o melhor tesouro do mundo, que foi o corpo para viver e a confiança irrestrita, inabalável em Deus. Ele vem então ela se despedir. E depois de 9 dias, quando ele está na cidade de Castro, no Paraná, ele está falando e ela então lhe aparece, para sua surpresa, e vai dizer: diga, meu filho, fale para eles que só existe vida e vida em abundância, né? Só existe vida, meus amigos. E ele estava falando justamente sobre imortalidade da alma. Divaldo, Mensageiro da Paz, o filme, tá? A Aldenira está perguntando aqui. E olha lá, será que o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação após a morte, né? Resposta: influência muito grande, pois o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação.
Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Então vamos o quê? Divulgar o Espiritismo, né? Emmanuel nos solicita, o Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade. A caridade da sua própria divulgação, como vocês estão fazendo agora aqui, transmitindo palestras, lives, divulgando, mesmo sem atividade presencial, a gente trazer essas mensagens maravilhosas, como Jesus nos fala: jamais vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E para a gente terminar, vai dar tempo. O poema de Casimiro Cunha por Chico Xavier, do livro Estrelas no Chão, da editora GEM. Os mortos vivem. Não chores quem se vai, quando a faina termina, para lá do sepulcro outra senda começa. A natureza em tudo é sublime promessa, tudo ressurge e brilha ante a glória divina. Os mortos rasgarão a cerca de neblina e, família do amor, que vive e regressa, trazem consolo e paz sem que a sombra os impeça de suavizar a dor onde a dor se esborcina. Nunca desesperar, se a saudade te alcança, entrega o pensamento às auras da esperança. À noite aponta os sóis de mortal primavera. Fita a semente em verde, a renascer da lama. A morte dá mais vida, a vida de quem ama. E o amor é mais amor no coração que espera. O amor é mais amor no coração que espera. Né? Os mortos vivem, por Casimiro Cunha, psicografado por Chico Xavier. Meus amigos, muito obrigado, que Deus os abençoe. Está aí o canal que a gente administra, chama Nazareno Feitosa. Está aí o nosso site, o Facebook também é Nazareno Feitosa, Expositor Espírita. E a gente então agora vai fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a todos vocês que acompanharam até agora a live, prestigiando aí o trabalho do Grupo Espírita Paulo Estevão. Tenho muitas saudades, estou de passagem comprada para Fortaleza, torcendo para daqui para lá as coisas estarem melhores um pouco. Muita saudade de tantos amigos queridos dessa casa, que sempre que eu vou para Fortaleza eu sempre visito, sempre, se possível, marco uma palestra para matar a saudade e poder abraçar os entes queridos daí também. Tá? Que Deus os abençoe. Vamos fazer a nossa prece? Então, lembrando que a prece é para louvar, para agradecer, mas também para pedir, não é? Então, louvado seja, meu Senhor, por todas as tuas criaturas. Obrigado, Senhor, pelo teu amor infinito, pela tua soberana justiça e pela tua misericórdia que nos alcança a todos em todos os instantes. Abençoa, Senhor, todos aqueles que agora sofrem, especialmente os mais sofridos, aqueles que não estão encontrando vagas nos hospitais. Console e fortalece seus entes queridos. Abençoa todos aqueles que estão retornando para a verdadeira vida. Abençoa também aqueles que estão sem emprego, que estão passando necessidades, aqueles que estão tendo suas empresas em dificuldades, estão endividados, sofrendo, ansiosos. Quantos deprimidos, desesperados, quantos pensando em tirar suas vidas, Senhor. Ajuda-os a vencermos essa prova e esta expiação difícil que se abate sobre a terra. Que possamos unir as mãos, estarmos juntos para combater esse mal e não degladiar entre nós mesmos. Fortalece-nos, dá-nos o bom ânimo e faze-nos, Senhor, instrumentos de Tua paz, levando a esperança, a alegria, a serenidade, a fé, o esclarecimento a todos os nossos irmãos. Que possamos ser mensageiros da paz e do amor em todas as redes sociais, em todos os nossos pensamentos, vibrações, por um mundo melhor, pelo fim dessa prova. Abençoa então o nosso Brasil, mas também todas as nações do mundo, e despede-nos em Tua paz, e que assim seja. Meus amigos, a gratidão é minha, tem muitos comentários aqui, o pessoal participando bastante. Estou vendo aqui que não tem nenhuma pergunta. O Hamilton até falou que o Instagram do GEP aguenta mais de 1 hora.
Mas vamos encerrar mesmo por aqui por conta do horário. Lembrem do filme Divaldo Mensageiro da Paz, do livro Obreiros da Vida Eterna. Leiam, vejam também a palestra Pandemias na Visão Espírita, Desencarnes Coletivos, Tragédias Coletivas, não é? Então vamos ver. Tem uma aqui, pessoa que diz, acabei de ter certeza que vou ser curada, estou merecendo despencar não é? Disse que a do meu marido também não está merecendo, tem que ficar mais um tempo aqui, não é? Vamos ficar mais um tempo aqui também, a gente não está com pressa, né, pessoal? A gente não está com pressa não de voltar. Mesmo se o Chico teve medo na hora da morte, é natural o medo na hora da morte, né? Lejam da história lá do avião. E a gente sabe, então, se chegar a nossa hora, vamos lá, não vamos ficar rebeldes não, nem desesperados não. Se chegar a nossa hora, já estava lá programada, tudo bem, Deus está no controle de tudo, Jesus é nosso mestre, não é verdade? Vejo então essas palestras para fortalecer nesse momento difícil e continuem firmes acompanhando a programação do Grupo Espírita Paulo Estevam, continue com as doações, os gêneros aí de primeira necessidade, nessa hora são mais necessários. Nessa hora a gente tem que fazer, na verdade, um sacrifício a mais e não a menos. Vamos fazer um sacrifício a mais para poder ajudar todos os irmãos que estão precisando, tá bom? Grande abraço do conterrâneo aqui, residente agora em Brasília. Que Deus abençoe. Fiquem todos com Deus.